política do assédio não para aí, né? A gente soube que funcionários novos foram contratados e já foram contratados com a ameaça de que, se aproximar dos grevistas, vai sofrer retaliação, né? Então, isso é gravíssimo. E nós estamos aqui, né, apesar de estar sofrendo esse assédio, denunciando isso porque isso tem que acabar. E é necessário que haja uma mudança nessa política, porque a população da cidade sofre muito com isso. E os funcionários públicos também. E é isso. Tem mais? Tinha pedido a palavra? Sim. Tá. Meu nome é Elizabeth, eu sou ADE. Sou ADE, trabalho numa escola. Trabalho numa escola. Fala mais alto, mais perto do microfone. Meu nome é Elizabeth. Isso, melhorou. Eu trabalho numa escola, sou locada numa escola, né? E trabalho numa cozinha. Quando eu entrei na rede, há 10 anos atrás, nós éramos em 300 funcionários. Agora nós estamos em menos de 150. Dessas 150, tem umas 50 mais ou menos readaptadas. E, pelo menos na onde eu trabalho, somos só 2 na cozinha. E não temos insalubridade. Nossa carga horária é 8 horas por dia, mas tem 2 de almoço, você acaba perdendo 10 horas, né, na escola. E nosso salário também, quando eu entrei, era 1,5 salário. Agora, quando entrei, aí agora já está 1 salário. Daqui a pouco está menos, porque o salário mínimo em janeiro vai aumentar, né? As condições de trabalho são péssimas, sem material, o barulho excessivo. Com mais educação, nós perdemos um período de descanso, né? E muitas moram longe de casa e tem que ficar o período do almoço lá. O trabalho dobrou, que nós cozinhávamos de manhã e à tarde, agora tem que cozinhar também no meio do dia. E é isso. Muito bem. Tá. Eu posso só complementar a Elizabeth. Meu nome é Maria Pastora, também sou ADE, assistente de desenvolvimento escolar, trabalho na unidade escolar Oscar Ramos Arantes, e, como ela mesma falou, de 300, essa quantidade caiu, que hoje tem umas 100 pessoas trabalhando, e nós passamos essa dificuldade, que o trabalho de 300 ela se reduziu para 100 pessoas. Mesmo com o projeto de bolsistas, que são os PAPs, nos ajudando, mas a responsabilidade é nossa. E nós trabalhamos com panelas super pesadas. No peso, você vai fazer 10 quilos de arroz, quando você acaba de fazer, ele foi para quase 50 quilos. E somos nós que manuseamos essas panelas, as mulheres, das quais cada vez mais vai se enfraquecendo, com problemas sérios de saúde, de tendinite, de todos esses itens da vida, né? E quando você justificou o pedido de insalubridade, isso nos foi negado por não ter direito, porque isso é uma doença que a gente adquire com o passar dos anos de trabalho. E isso foi o próprio prefeito Fernandes que nos falou, que falou numa reunião para as próprias ADEs, que não temos o direito de salubre, do qual nós mexemos com calor excessivo, frio, né, porque você trabalha com as 2 temperaturas ao mesmo tempo, e nós não tivemos esse direito de salubre. E não temos o apoio nessa parte de... Às vezes eu, Maria Pastora, às vezes vou atrás de um professor para ajudar a pegar uma panela que pesa com 45 quilos de frango dentro de uma panela. Eu tenho que ir atrás de um professor para me ajudar, porque a gente não, somos nós responsáveis. Então,
Para mim, isso é difícil, porque eu amo o que faço. Amo cuidar daqueles alunos, amo fazer a comida e servi-los. Faço com carinho, com dedicação. O professor que me conhece, a unidade, que conhece a unidade onde eu trabalho, conhece o meu trabalho, sabe do carinho que eu tenho, do respeito que eu tenho com todos os alunos. Então, eu digo assim que a gente precisa de socorro, precisa de ser revisto isso, porque nós damos a vida, fazemos com carinho, com dedicação. E por 730 é desumano. O último concurso foi feito, nenhuma pessoa, de 2008, nenhuma pessoa acabou ficando quando viu o que tinha que ser feito. Então, a gente pede socorro. Socorro. É isso que a gente pede. Quem pediu a palavra antes? Rugemar, Três depois pessoas, Maurício, né? depois Todo mundo vai Patrícia. falar, calma, pessoal, todo mundo vai falar aqui, tá bom? Só um comentário, né, deputado Adriano Diogo, eu tenho esse caso aí gravíssimo das ADIs, né, que é um caso grave, e também de ADI, né? Também. São dois casos, na verdade. De ADIs, nós tivemos uma experiência, o Adriano Diogo e eu, que nós fomos vereadores aqui em São Paulo, e logo em 2001 nós aprovamos um projeto de lei transformando os cargos de ADIs em PDIs. Né? Então, nós resolvemos isso. Eu fico chocado em saber que uma cidade tão próxima aqui de São Paulo não fez isso ainda, não transformou o cargo, não incluiu vocês, as PDIs, na carreira do magistério municipal. Vocês são professoras, na verdade, de educação infantil, deveriam constar no Estatuto do Magistério de Taboão da Serra. Isso é chocante isso, que, inclusive, tenha passado por lá o próprio César Calegari, que foi do Conselho Nacional de Educação, e não tenha feito a transformação do cargo, né? E outra coisa que eu queria aqui registrar, que o Adriano Diogo deve estar chocado também, é que o sindicato deles, o Sind Taboão, um sindicato vendido, pelego, é isso, né? Um sindicato que não defende o interesse de vocês. É um absurdo. Então, não é só o prefeito, tem um sindicato ainda que é contra vocês. São vários inimigos ali, hein? Agora, vamos lá, quem mais... Só complementar, as ADs, elas não são cozinheiras. Nós fomos colocadas na cozinha, mas não é a nossa função. Vocês estão em desvio de função, na verdade, né? Tá. Porque assistente de desenvolvimento escolar não quer dizer cozinheira. E é o que nós fazemos, é o que eu faço. Por dia, a gente cozinha na faixa de 45 quilos de carne, frango, o que quer que seja. Então, isso é uma função totalmente desviada do que a gente faz, do que eu fui contratada. Quem é o próximo agora? Rugemar, depois Maurício, Patrícia e William estão inscritos. Bom, Karen. eu sou Rugemar, trabalho lá no zoológico lá de Taboão da Serra, né, no Parque das Hortênsias. E, ao longo dos anos, nós viemos trabalhando aí na conscientização do funcionalismo para que possa estar sempre se mobilizando em torno das conquistas dos seus direitos. Ao longo desses anos, eu sou testemunha ocular de todas essas situações que estão sendo colocadas aqui, porque sempre atuei junto do funcionalismo na defesa pelos nossos direitos. Quando eu cheguei aqui na prefeitura, há 15 anos atrás, todo o transporte era feito em cima de caminhões que acabavam de fazer o recolhe nas rodovias, nos entulhos, nos lixos da cidade, e logo em seguida transportava todos os funcionários ali com equipamentos cortantes e junto com as suas roupas, que levavam para casa todo aquele detrito, colocando em risco, em contaminação, não a ele próprio, mas como a sua própria família. Foram longas lutas, conseguimos eliminar essa parte, mas tem uma coisa que eu venho sempre batendo, e eles vêm sempre nos vencendo. Quando o Kleber fala, eu também fiz muito manutenção na cidade, e assim, se não é o munícipe atender às nossas necessidades fisiológicas no campo, nós estamos na roça.
porque não dá para você sair dos locais que nós prestamos serviço no município e chegar até a unidade que permite nós termos acesso à higiene, limpeza e outras coisas. Então, os munícipes, além de pagarem seus impostos, né, ainda são obrigados a nos acolher no campo, com água, com muitas das vezes toaletes, e entre outras coisas. Tá? Então, sim, eu sou testemunha porque vivo isso há muitos anos, venho debatendo com eles para que sejam colocados, dadas as condições adequadas para que o funcionalismo possa exercer suas funções. Isso nunca foi feito, né? Tanto é que vocês veem que as ADEs estão aí reclamando por justa. Quem levantou a bandeira pela insalubridade das ADEs, eu fiz esse questionamento, estávamos dentro dessa comissão, trabalhando, e fui indagado por um legislador que dizia que elas não tinham esse direito, e eu tive que dizer para ele que toda essa função que elas exerciam, que lhes davam direito, sim, de insalubridade. Né? Até mais, como banheiro químicos e outras condições para que os funcionários possam realmente exercer suas funções. Nas salas de aulas não é diferente. Né? Eu tenho visto, tenho acompanhado o estresse do educador, né? A falta de condição, de equipamento, a falta de qualificação para que o professor possa ter o tempo adequado para elaborar suas aulas e dar sua aula com salário digno, para que ele não tenha que se dobrar de cargas, né, para exercer sua função. E os equipamentos que eles atuam são equipamentos ultrapassados. Né? Hoje eu brinquei lá no Parque das Hortênsias que um garotinho pisou numa massa recente feita lá para deixar a marca dele na calçada da Fama. Aí conversei com a socióloga que estava lá, e ela falou assim, bom, da maneira com que se é feitas as manutenções aqui em Taboão da Serra, eu acredito, que eu falei para ele que aquela marca ficaria ali por uns 40 anos, né? E ela falou, realmente, a velocidade com que se é feitas as manutenções aqui, nos equipamentos, e na prefeitura, eu acredito que até mais dos 50 anos ele vai ver essa marca dele aí nesse piso. Apresentar, né, para os netos. Isso. Então, assim, as coisas não acontecem, não acompanham, os equipamentos não acompanham, não dão as condições, nós não temos os IPIs corretos, os GIs próprios, para que os professores não tenham as suas alergias, iluminações nas salas, coisas horríveis, né? As lousas, não dá nem para se falar, né? São condições... Isso eu estou falando de outras funções. Né? Se você for olhar realmente a nível das ADIs, isso é pior ainda. Né? Eu pedi para o Legislativo estar colocando, junto com as ADIs, isso é pedido meu, um ajudante masculino para que pudesse estar fazendo esse serviço de força que elas exercem, né? Ao qual trazem elas essas doenças, tudo com NIT. Né? Tende não sei o quê, tudo que termina com NIT, elas pegam em função desses pesos e dessas más condições de trabalho que elas têm. Né? Então, assim, o funcionalismo, Taboão da Serra está jogado às traças. Né? E como a própria Línia disse, nós somos órfãos de pais e mães e sindicato. Né? Nós estamos aqui, nós somos a única chapa que apoiou esse movimento desde o princípio, estamos aí, vamos até o fim. Né? Foi a chapa Unidade de Luta que abraçou, porque nós sabemos da necessidade e temos pessoas dentro da chapa que vivem diretamente todas essas dificuldades do funcionalismo público. Então, nada mais justo do que estarmos juntos com eles, até mesmo para expor as nossas próprias dificuldades também, né, dentro do movimento, dentro da mobilidade do funcionalismo que aconteceu agora em Taboão da Serra. Então, assim, não quero alongar mais, mas recentemente, hoje, tivemos uma reunião e certos setores da prefeitura que são obrigados a fazerem horas extras, né, eles têm uma jornada estendida. A partir desses dias chegou um comunicado que foram cortadas todas as horas extras. Todas. Então é assim, você já tem um orçamento que não é compatível. Você tem a soma disso que você faz obrigatoriamente, as horas extras são forçadas, no caso dos porteiros, que fazem 12 horas, não tem como eles fazerem menos. Né? O pessoal do zoológico também, são serviços essenciais, e o pessoal do cemitério também. Né?
Do cemitério, então, foi uma outra luta também muito mais difícil, né? Foi a questão do desvio de função e tudo mais. Mas é assim, nós estamos com uma perda de 18 anos sem reposição salarial. Ultrapassa a casa dos 170%. E você ainda é roubado, né, praticamente, do seu salário, as horas extras que você já trabalhou. Né? Então, quer dizer, você já não tem um orçamento adequado, ainda te tiram todas as horas extras que você fez. Eu não sei como é que o funcionalismo vai... Nós somos heróis, porque nós sobrevivemos com essa miséria, como a Sandra mesmo disse. Há 15 anos atrás, nenhum ajudante ganhava menos do que 5 salários mínimos. Nenhum ajudante. Tá? Desculpa, tem que falar também que só os ajudantes são amigos do chefe que fazem horas extras, que não são... Então, essa é outro tipo de... Essa questão lá é assim, se você se humilha, você recebe as benesses do rei. Se você não se humilha, você quer ser digno, quer ser competente pelo seu concurso, que você honrou, foi lá e prestou, você vai sofrer as consequências da lei e vai ter aquilo que a lei lhe permite. Eles fazem isso lá. Então, eu sou muito tranquilo em dizer que vivo com o meu salário sem nenhum adjetivo nele, né? Meu salário justo e seco, sem mais nada. Isso me deixa muito feliz, porque me dá essa oportunidade de estar aqui diante de Vossa Excelência, né? Poder falar o que eu penso e as nossas dificuldades com toda a minha clareza, né? E, ao mesmo tempo, agradecer, sinceramente, do apoio que você abre agora para nós aqui nesse momento, porque é um momento muito difícil para o funcionalismo público de Taboão da Serra, que vive numa cidade sem lei. As leis lá não são respeitadas há todos esses anos. Então, eu quero fazer um apelo, além disso, para todos os educadores de Taboão da Serra, tá bom? Que entram junto conosco, estamos aí nessa luta há muito tempo, para que nós tenhamos realmente a consciência de que devamos estar engajados nesta luta para que possamos realmente ter uma representatividade sindical nessas próximas eleições do sindicato que vai acontecer lá. Tá? É só dessa maneira que nós vamos conseguir realmente ter um norte para nós em questões sindicais pelo futuro. Então, assim, agradeço mesmo o apoio de Vossa Excelência, de todos que abriram essa oportunidade para nós aqui, né? E são essas as minhas falas e os meus agradecimentos a todos vocês que estão aqui presentes. Conversando aqui com a Sandra, pessoal, nós estávamos preocupados com o horário, porque vocês vieram de longe, Taboão da Serra, e tem mais algumas intervenções aqui, não é isso, Sandra? A Sandra está aqui coordenando, a gente tentar agilizar um pouco, porque nós vamos encaminhar algumas coisas aqui ainda, acionar o Tribunal de Contas, algumas comissões. Importante que o Adriano Diogo participe, está aqui porque ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. E aí a gente encerra, mas fazendo antes esses encaminhamentos que serão importantes aqui para a luta de vocês. Tá? Então, vamos tentar agilizar, por conta do horário mesmo e da distância que vocês, né, vão percorrer até voltar para Taboão da Serra. A proposta tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscrições. Maurício, Patrícia, William, Karen, Barbosa e Yolanda. E a proposta, então, é que na fala do Maurício agora, quem quiser se inscrever, se inscreva. E a gente encerra as inscrições para, depois que falar a última pessoa, fazer os encaminhamentos. Deputado, boa noite. Meu nome é Maurício, né? Sou servidor público municipal também, né? Sou porteiro lá há 17 anos. Quero ser mais um testemunho aqui do que as pessoas disseram aqui, né? E dizer que Taboão da Serra, como o senhor já percebeu, é uma cidade que fica na Grande São Paulo, no maior conglomerado urbano da América Latina, mas parece uma cidadezinha lá do interior de Pernambuco, lá com 10 mil habitantes, e aquele coronel, inclusive é um casal lá, o senhor percebeu, né? Então é a mesma situação lá. A política local é muito provinciana, muito pequenininha, né? E parece que parece aquelas cidadezinhas do interior do tempo dos coronéis ainda. E, para complementar tudo que foi dito aqui pelos colegas, tem uma coisa importante que o professor começou a colocar, falando do Fundeb, e quero cumprimentar o deputado Adriano Diogo, que, né, que inclusive é do meu partido, né? É assim, Taboão da Serra tem uma receita de 700 milhões de reais anual, né? E para a folha de pagamento é em torno de 40%
40% da arrecadação é que vai para a folha. E, pela lei de responsabilidade fiscal, pode ir até 60%, juntando com a Câmara, né, autarquias, 60%. Então, lá é o seguinte, hoje, a folha consome 38% da receita líquida, corrente líquida, e se você for tirar os comissionados, ela fica em torno de uns 32%. Então, dá para imaginar quanto é que os servidores têm de perdas, né, nesse período e o que é que o governo local faz com o orçamento, né, porque o orçamento lá é comandado por 3, 4 pessoas, né, e a gente fica, somos lá 6 mil servidores, ficamos à mercê desse pessoal, né. Então, como eu disse, mais um testemunho dessa situação e dizer que sofri, como todos os outros, as consequências aí de você participar de movimento, participar de greve. Lá é uma coisa meio estranha ainda participar de movimento, de greve social, etc. É isso, obrigado. E parabenizar pela iniciativa. Patrícia Bravo. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o espaço, a oportunidade, porque lá em Taboão, como a Sandra disse, todas as portas foram fechadas para o funcionalismo. A Câmara de Vereadores é praticamente toda do lado do prefeito, né? Nós temos a maioria dos vereadores com ele. Então, assim, tudo que nós reivindicamos, pedimos, nos foi negado. Em primeiro lugar, gostaria de falar, eu sou assistente de desenvolvimento infantil, sou ADI, e por quase 20 anos nós sofremos desvios de função. Nós sempre fizemos portfólio, semanário, diário de classe, todas as obrigações pedagógicas que um professor tem em sala de aula, nós sempre exercemos com orgulho. Só que nós passamos a perceber que nós não tínhamos os mesmos direitos, o salário era 3 vezes menor, né? Nós, as ADIs em sala de aula, nós éramos mão de obra barata, né, para o prefeito, porque o que ele economizava com o salário de professor, ele pagava 3 ADIs. Né? Então, assim, nós sempre tivemos as responsabilidades. Quando foi em 2010, 2011, nós começamos a reivindicar os nossos direitos, e eles, para não serem pegos no flagrante de estarem errados, porque nós somos assistentes, nós tínhamos que assistir alguém, e não, nós exercíamos a função do professor. Para não ser pego nessa ilegalidade, ele começou a colocar uma professora por sala de aula, só que hoje em dia, ao período da tarde, continua só ADI e auxiliar de classe, algumas não, sem formação, né, para cuidar de 30 crianças, até mais, para 2 pessoas. As creches hoje em Taboão não tem estrutura física para aguentar tanta criança, e também é muita responsabilidade para 2 pessoas só, sendo que se tornou um depósito de criança, sem qualidade, sem estrutura. Tem escola que está chovendo dentro, tem escola que tem escadas, porque eles começam a fazer parceria com PACs, porque não tem espaço da prefeitura, então eles começam a entrar em parceria com padre, com pastor, e usando o espaço deles, que na maioria das vezes tem 3, 4 andares com criança de escada, para você trabalhar com criança de até 3 anos. Então, assim, as estruturas físicas nós não conseguimos também trabalhar direito. Tem escola que não tem cadeirão para você dar comida para uma criança de berçário, você é obrigado a colocar a criança no chão para dar comida de colher, né? Então, assim, são várias dificuldades que nós, trabalhadores do Taboão da Serra, enfrentamos, que eles simplesmente fingem que não vêm, quando é época de eleição, época de... agora está chegando o 7 de setembro, eles querem fazer um baita de um desfile, obrigando todos os trabalhadores da educação a participar, correndo o risco de eles darem uma falta injustificada a quem não participe. Eles obrigam a gente a colocar a camiseta que eles querem que coloque. Quem não estiver vestindo essa camiseta, eles tiram do desfile. Você sofre represália. Então, assim, são várias coisas que lá em Taboão a gente sofre mesmo por assédio moral, né? Eu fui de uma das funcionárias também que eu sofri a transferência. Na verdade, eu fui na secretaria, contestei a minha transferência, eu quis o argumento deles, por que eles estavam me transferindo, e eles acabaram voltando atrás, eu não fui transferida. Continuei na minha unidade de trabalho. Mas eu já estou aqui. E uma outra coisa, nós, ADIs, temos um registro de docente.
nós temos um número de RD na qual somos cadastrados na Prodesp. Então, assim, o registro de docente, como nós temos esse registro de docentes, e perante Taboão da Serra, perante o prefeito, nós não somos considerados professores docentes. Né? Então, assim, para que a gente tem esse número de docentes? Será que é porque ele possa receber um valor de Fundeb às nossas custas e não repassa isso para as ADIs? Então, assim, fica uma grande interrogação para a gente, porque nós, ADIs, nunca tivemos direito nenhum no quadro do magistério, sempre fizemos as obrigações pedagógicas, todas elas, e não tivemos retorno nenhum disso. Então, assim, esse registro de docente é uma coisa que a gente sempre busca informação, eles sempre negam para a gente não sabe por que a gente tem. Então, assim, a gente queria mesmo saber se eles recebem o valor do Fundeb em cima das ADIs e não repassam para a gente. Então, assim, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Boa noite. William, depois a Karen. Alô? Boa noite. Meu nome é William, eu sou da APOESP Taboão e gostaria de também agradecer aos deputados essa oportunidade. E é claro que não é à toa que nós estamos aqui com as portas abertas pelo deputado Gianazzi e pelo deputado Adriano Diogo, que estão sempre presentes nas nossas lutas. A APOESP, ela, desde o primeiro momento, abriu as portas para a participação do funcionalismo e o nosso apoio tem sido integral. E eu só queria usar a palavra para realçar o seguinte. Primeiro, nós estamos diante de um governo fora da lei, como já foi amplamente denunciado pelos servidores aqui. O governo do PSDB em Taboão da Serra, ele é um fiel seguidor do governo Alckmin, né? Porque a gente está acompanhando aqui no Estado o que está acontecendo com as greves aqui no Estado, o que aconteceu com os metroviários, o que está acontecendo agora com a greve das universidades, o que está acontecendo com o movimento dos trabalhadores sem teto. Ou seja, e não é uma exclusividade do governo de São Paulo, existe uma criminalização dos movimentos em nível nacional. Nós estamos caminhando, de fato, para uma situação no nosso país em que há um desrespeito, não apenas dos direitos dos trabalhadores, porque isso não é nenhuma novidade, mas há um desrespeito ao direito de greve, há um desrespeito ao direito de manifestação. E é contra isso que nós estamos lutando. Agora, é muito importante também que se realce o seguinte fato. Talvez pela primeira vez em Taboão da Serra, esses governantes truculentos estão enfrentando uma situação que eles nunca enfrentaram antes. Porque nunca em Taboão da Serra houve um movimento como esse que está aqui, com essa vanguarda, com essa disposição de luta, para enfrentar tudo isso. E essa é a novidade. E é nisso que nós temos que seguir em frente. É com a unidade do funcionalismo, no terreno da luta, porque é só a partir da nossa luta que, efetivamente, os poderosos vão tremer, né? E, em termos dos encaminhamentos, além das questões assim, profissionais que têm que ser encaminhadas, é necessário também, no caso, é importante o Adriano estar aqui, há um processo de perseguição, né? Como já foi relatado aqui, as companheiras da assistência social que foram transferidas, o Kleber que foi transferido, há uma ameaça explícita a Sandra Fortes, que é uma das dirigentes da Traspacts, de punição e, inclusive, assédio moral público, né? Feito tanto pelo prefeito quanto pelo secretário de Segurança e o líder do governo na Câmara, o que requer, né? Aí, companheiro que tem mais conhecimento sobre isso,
que medidas nós podemos encaminhar em termos de defesa dos direitos humanos que estão ameaçados ali, naquela cidade. Né? Mas é isso, eu falo aqui, representando a POS de Itabuão, nos colocamos à disposição desse movimento, estamos juntos com esse movimento e seguiremos nessa luta, que ela, mesmo que nesse primeiro momento, do ponto de vista das reivindicações concretas, ela ainda falta muito a ser conquistado, agora vocês conquistaram o mais importante, né? Que é uma vanguarda, um setor consciente e que criou coragem de enfrentar essa situação em Taboão da Serra. E isso ele não está conseguindo quebrar. É isso. Obrigado. Karen e depois Barbosa. Boa noite. Meu nome é Karen. Eu sou professora PEB 1 do município de Taboão da Serra. Quero fazer aqui algumas denúncias, vou tentar ser o mais rápida possível. Eu me encontro atualmente no estágio probatório e a minha fala representa todos aqueles que também estão. Nós temos passado por represálias constantes em relação a essa situação, porque mesmo sendo assegurados pelo direito de greve, de reivindicar, assim como consta na Constituição, essas ameaças são constantes, desde exoneração, até mesmo descontos na avaliação de desempenho, e aí vai. Além disso, recentemente, por conta do desconto que nós tivemos dos dias parados, as entidades elas entraram com uma ação em que foi ganha uma liminar, né, a nosso favor, em que pedia para que o prefeito pagasse os dias parados e assim nos desse um plano de reposição. No entanto, para que a prefeitura atendesse, né, o chamado aí, da ação, foi feito um plano de reposição. Aliás, não foram pagos os dias parados, mas foi lançada uma normativa com um plano de reposição somente para a educação. Então, as demais categorias não foram atendidas ainda, até o momento. E, nessa normativa, nós tínhamos que entregar o plano de reposição até a data de hoje, mesmo sem tendo a garantia dos dias parados, né, o pagamento dos dias parados. E assim permanece, pois eles não dão nenhuma informação. Assim nós continuamos, né, na luta e com tudo aqui que já foi colocado, foram descontos altos e temos sofrido muito por isso. Uma outra coisa também, nós temos na nossa pauta de reivindicações a cobrança do auxílio transporte, em que nenhuma categoria de Taboão da Serra tem. E, assim como eu, muitos trabalhadores, mesmo passando horas em pé, em sua determinada função, vamos caminhando até o trabalho, né? E eu mesmo, por exemplo, acabo andando em torno de 2 quilômetros. E, mais uma vez, isso influencia, né, na saúde do servidor, na qualidade da saúde do servidor, no desempenho da função e permanecendo aí a desvalorização. E uma outra coisa que eu quero colocar também, muito grave, as escolas, as unidades escolares de Taboão da Serra, elas têm passado por grandes reformas, né? E aí, essas escolas elas estão sendo reinauguradas, né, com merchan de que estão sendo abertas mais vagas. E aí, essas unidades que passam por essas reformas, elas permanecem com a frequência dos funcionários, dos alunos normalmente, né, sem ter o menor cuidado aí em relação à questão da saúde das crianças ou dos funcionários, né? E essa reinauguração que é feita justamente com esse merchan que está sendo colocado aí tanto pelo nosso prefeito Fernando Fernandes como com a deputada, né, que está aí para participar das eleições, Analice Fernandes, passando por essa questão de benfeitoria. Porém, as salas que estão sendo abertas, reinauguradas, né, elas não estão tendo a quantidade de profissionais adequados por aluno. Então, as salas estão sendo abertas aí, normalmente no período de 0 a 3 anos, né, com crianças com essa idade, e sendo atendidas aí por apenas um profissional. E aí, né,
a população, de fato, está sendo enganada. Porque o pai, o responsável que coloca o filho na escola, ele tem, né, ele entende que a criança está sendo respaldada. E que, na verdade, não tem acontecido, né? Então, é muito importante que isso seja falado aqui, porque não só o direito dos funcionários está sendo respeitado, como o direito da população também. E é isso que eu queria falar. Obrigada. Barbosa e depois Yolanda. Bom, boa noite a todos, né, os deputados aí, Gianazzi e o Adriano. Eu sou da CSP Conlutos e acompanhei como militante todo o processo da greve lá desde o início e também acompanhei o início em que o prefeito recebeu uma comissão lá dos grevistas. E ele, inclusive, se comprometeu posteriormente a receber novamente e não recebeu. Tamanha a intransigência dele, que ele, ao receber a primeira vez, se comprometeu posteriormente, um prazo, inclusive, bastante longo, de receber novamente e não fez. E agora cortou o ponto do pessoal, entrou com o processo na justiça, o sindicato aí, e houve decisão desfavorável e eles não repôs, inclusive, o pagamento do pessoal. O pagamento dos dias em alguma ação que o sindicato entrou aí para alguns sindicalizados, né? E teve... Foi para todos? Então foi para todos que ele entrou e houve uma decisão favorável e que o prefeito também não cumpriu em relação aos dias parados. Criou um critério aí de reposição para, posteriormente, tomar uma decisão se paga a questão dos dias parados. E em relação ao governo do PSDB, é que o William falou, está acontecendo no Estado aqui, a represária do governo estadual, aos metrô, ao pessoal das universidades, certo? E todo o ataque está aí. Eu também sou trabalhador do Correio, nós estamos também, qualquer movimentação que a gente tenta fazer de greve, já tem até interdito proibitório para nós, e TST sendo usado em relação às nossas reivindicações. Então, há uma mudança geral aí em relação à situação econômica, toda a crise está colocada, a luta dos trabalhadores por salário é uma luta legítima, inclusive lá no Taboão, a prova de que o Segura trouxe aí em relação ao Fundeb, dinheiro tem, os gráficos que ele colocou aí, é claro em relação a isso, né? É um crime o que está fazendo o governo do PSDB lá, em relação, inclusive, às ADIs, a equiparação, como o Gianazzi falou, do projeto aqui de São Paulo, que o César Calegari, que foi lá, secretário lá, não fez. No Imbu, recentemente foi feito, teve uma greve o ano passado no Imbu, e foi feita a equiparação em relação às ADIs lá no Imbu, e o Taboão também é necessário fazer. Infelizmente, aquela Câmara ali é tudo dominada pelo coronel lá do PSDB, que é um ditador, inclusive, o cara, e a gente vai ter que fazer, inclusive, refrescar a memória dele, que as leis têm que ser obedecidas, e ele, inclusive, está sendo realmente um legítimo fora da lei, não quer respeitar nada. Então, por isso, a intervenção aqui da Assembleia vai ser muito positiva, no sentido, realmente, de a gente fazer com que ele respeite o direito de greve, respeite realmente o direito dos trabalhadores em relação à lei, inclusive, aí, o dinheiro do Fundeb. Teve, inclusive, um ato lá, que ele fez durante a Copa do Mundo, o lançamento de um livro lá para as escolas municipais. Gastou uma grana, acho que violenta, naquele evento. E eu até interpelei aí naquele momento o porquê que ele não negociava com os grevistas. E ele veio até a mim, inclusive, e disse, não, mas o pessoal preferiu fazer a greve. Eu falei, prefeito, você recebeu ele pela primeira vez, por que você não negocia? E ele, até agora, se mantém intransigente e não querer negociar realmente para os trabalhadores lá do funcionalismo. E a intervenção aqui da Assembleia vai ser muito positiva nesse sentido. Então, a gente gostaria até de agradecer aí a iniciativa aqui da Assembleia e toda a movimentação dos professores e do funcionalismo em si lá do Taboão, que está clamando realmente por uma justiça que seja feita lá, porque realmente lá está uma terra de ninguém, um fora da lei, aquele prefeito lá do município de Taboão da Serra. Próxima, Yolanda, depois o Henrique e, por último, o Arthur. Boa noite. Só para complementar, né, o que alguns colegas falaram e completar a lista das leis em Taboão que são desrespeitadas, a questão do número máximo de alunos por sala,
que é uma lei que foi aprovada em 2009. Eu trabalho no MEMEF com o primeiro ano. Eu deveria ter, no máximo, em minha sala, 20 alunos. Eu tenho quase 30. Mas há casos na rede, principalmente de escolas que estão mais próximas da periferia, ou mais no fundão, no brejo, como eles mesmos se referem, que é assim que a Secretaria de Educação e alguns gestores se referem àquelas escolas localizadas lá no fundão da periferia, que é o brejo de Taboão. Há casos em que uma sala de primeiro ano com mais de 35 alunos, incluindo, né, alunos com necessidades especiais, e nem sempre tem um auxiliar de classe para estar auxiliando esse professor. Só vou ser breve. Hoje eu vivi uma situação em que eu tive que ficar com um aluno autista clássico, sem o auxiliar, porque o auxiliar não foi, por razões pessoais, e que deveria estar aqui, infelizmente não está. E eu cheguei para o gestor que estava presente na hora de ir embora e falei para ele: se tal professora faltar e não tiver o auxiliar, eu assumo uma justificada, preferindo a justificada que assumir um BO, né? Porque o aluno é inquieto, ele machuca os outros. Ela olhou, ficou extasiada. Falei, eu assumo mesmo, porque caso aconteça alguma coisa grave com outro aluno, ninguém vai lá depor a meu favor. Pelo contrário. Então, assim, é mais uma das leis, mais uma lei que não é cumprida, sendo que nessa lei está claro que a rede já deveria estar organizada nesse sentido desde 2011. E está muito longe disso, porque Taboão, assim, a impressão que eu tenho, ela quer passar uma imagem que é uma cidade acolhedora, uma cidade onde... E que, com essa imagem de cidade onde tudo é bom, né, tudo é melhor, a cada ano recebe muita gente. Não só de outros estados, como de regiões vizinhas. Mas o número de salas de aula, de escolas que deveriam estar sendo construídas para suprir essa necessidade não existe. E a cada ano eles vão assolando o professor, né? E isso em todos os segmentos. Não é só no ensino fundamental, mas na educação infantil também. Tem ADIs aí que podem, num outro momento, confirmar o que eu estou falando. Muito obrigada. Desculpa, só para completar. Eu acho que esse é o momento, né? Quem sabe, por esse caminho, a gente consiga mudar alguma coisa lá. E a nosso favor, é claro. Henrique. Boa noite a todos. Queria agradecer a abertura do espaço pelo deputado Carlos Gianazzi, a quem eu saudo em nome da Corrente Socialista dos Trabalhadores, do qual faço